primeiras adventistas. Aí ele sempre traz uma mensagem, né, do Evangelho e sempre tem uma relação com o capítulo. Nessa mensagem do domingo, ele fala do orgulho, né? A gente tem um orgulho e sempre se considerar mais rica, e o orgulho fere a gente, porque a gente não aceita nada melhor do que a gente. Então, assim, é muito difícil, não vou ler, mas resumindo é isso, temos que cuidar para esse orgulho, né? Esse capítulo, ele é todinho um diálogo, o tempo todo. Ele é um capítulo pequeno, mas é um diálogo. Mas é um diálogo assim, onde o Marconi expõe ainda a sua revolta, o seu, né, aquela sensação que ele teve de não encontrar nada do que ele tinha lido, tinha aprendido aqui quando encarnado. E o professor Cícero, a todo momento, se ele fosse talvez um outro personagem, eu diria que por uma questão de... Ele instiga o Marcondes a pensar, a raciocinar, não de uma maneira cruel, mas ele quer que o Marcondes saia daquela condição dele, né, daquele pensamento que ele trouxe, e volte a visão para o outro momento. Então o professor fica o tempo todo. E no livro, à medida que a gente vai lendo, a gente descobre que essa forma de diálogo que eles têm, do professor, do Irã, é uma forma terapêutica. Então, o tempo todo eles estão conversando e tentando mostrar a eles um outro lado. Então, nesse capítulo, ele faz a entrevista, no final ele termina a entrevista falando sobre entrevistas particulares, e ele traz nesse aqui a conversa com a Selene e com o Marcondes, que são os personagens que estão entrelaçados na história e que vão, no decorrer, descobrir que tem muito mais coisa em comum do que aparece aí. Eu vou ter que ler, não tem jeito, né? Porque, assim, ele tem pontos especiais, eu trouxe alguma coisa, mas ele todo é muito importante. Então, por isso que eu acho que todo mundo tem que ler, porque ele dá muitas dicas para os próximos capítulos. Então, por isso que não tem jeito, a gente tem que ler mesmo. Eu tinha proposto, né, não ler o capítulo, fazer um resumo, mas aí não tem jeito. Logo pela manhã, no dia seguinte, a Irmãce, né, que é ela que está falando isso, solicitamos a presença de Marcondes em nossa sala. Ao chegar, o dirigente cumprimentou-os. Bom dia. Como está, Marcondes? Externou o professor com amabilidade, que é o Cícero, né? Estou confuso e insatisfeito. Novamente, aí o Marcondes externa essa confusão e essa insatisfação dele, né? Por qual razão? Indagou o professor. Tem algo a ver com a reunião de ontem? Aí eu fico pensando, nossa, se fosse outra pessoa perguntando isso, parecia ter uma afronta, né? Porque sabe que era isso, mas ele usa essa forma da pessoa externar o que ele tem, eu sentindo para poder ir liberando, né? Não só por isso, tenho sido tratada como se algo de grave houvesse ocorrido comigo. Dedicações, repouso, produtividade. De fato, passo por uma sonzeira inexplicável. Os incômodos da doença pela qual desencarnei não cessaram integralmente, mas retirou todos os cuidados médicos. Aí é a incompreensão dele, porque eu imagino que ele como pensou que não. Eu passei por uma doença, mas eu vou recuperar logo e vou poder trabalhar. Aí ele responde, é temporário, trata-se de preocupação gradativa. Já são 3 semanas e nada. Olha a sensação de tempo que ele tem, né? Para ele seria assim, chegar, levantar e trabalhar, ou fazer alguma coisa. Então, para ele, essas 3 semanas é muito. Tem faltado carinho e atenção por parte dos nossos colaboradores? Não. Então, do que se queixar? Não queria ser tão paparicado assim. Queria mesmo é trabalhar. Quando poderia usar uma experiência doutrinária? Qual a experiência, Marcondes? O senhor tem informações sobre minha bagagem da doutrinação de espíritos. Sei que foi muito dedicado. Aí, assim, a gente percebe como que o Cícero, né, ele não paparica. Ele mostra, ele está tentando trazer o Marcondes para uma realidade. Então, ele pergunta sobre qual experiência, né? Pois saiba que tenho 45 anos de vivência. Espero com isso merecer dar
dar continuidade aos meus ofícios nesse plano, expressou-se com evidente prepotência. O que gostaria de fazer por sua bagagem? Indagou o professor, habituado a utilizar esse expediente devido aos efeitos psicológicos positivos sobre o recém-desencarnado. Aí ele fala, ingressar nos abismos e conhecer de perto essas criaturas que sempre doutrinam, poder continuar a libertá-las dessas regiões infelizes. Aí, nesse momento, eu fiz um paralelo com o trabalho que eu realizo, né, que eu, nas reuniões, no YouTube. A gente acredita, né, que a gente vai lá naqueles abismos ou naqueles espíritos mais não sei o quê e consegue doutrinar. Ele acreditou nisso a vida toda dele e o Cícero vai provar para ele que ele não aconteceu dessa forma. Muito nobre seu anseio. Creio, porém, que antes disso terá longa esses estágios. Gostaria de partir agora mesmo para os abismos e trabalhar. Afinal de contas, 45 anos não são 45 dias. Como que ele estava tão, né, marcou? Eu marquei aqui porque ele faz agora uma comparação que é muito importante, que eu já tinha lido e agora relendo, eu falei assim, gente do céu, costumamos usar a simbologia de um mar para explicar a questão dos atendimentos aos sofredores desencarnados. A copa da árvore trata-se dos espíritos tombados pela culpa, comandados pelos exploradores espirituais. Os galhos do tronco são os hipnotizadores e dominadores de todo porte, organizadores de falanges e grupos humanos. As raízes são a origem da maldade do mundo, os corações endurecidos pela perversidade. Olena, se você quiser me ajudar aqui também, tá? Lutei por todos eles durante essas décadas. Aí o Marcones fala, equívoco de sua parte, Marcones. Equívoco? Você sequer atingiu a copa da árvore. A incorporação doeu, gente. Doeu, porque, assim, quando ele fala que na copa da árvore estão os espíritos lá, né, tombados pela culpa, ou seja, já estão, assim, num processo de busca de reconhecimento, de trabalhar. Já é alguma coisa, não é? Quando a culpa bate na gente, é a consciência que está chamando, né? Alguma coisa está errada. É, Helena. Mas não é um tudo, mas pelo menos está abrindo o caminho. Ele chegou lá reivindicando o trabalho, ele chegou orgulhosamente querendo... Não estou falando a conta, estou falando em relação aos espíritos tomados pela culpa. Desculpa, é já é um começo de uma mudança. Não, o Marcones ainda está ali, prevenido na vivência dele de 45 anos. Ele acha que ele fez alguma coisa errada. Exatamente. Mas essa colocação dele da copa é magnífica. É magnífica, exatamente. A copa da árvore representar a nossa consciência, né? Exatamente. É a consciência que representa ali. Ou seja, ele nem esses espíritos que a gente está, né? Ele conseguiu atingir, na verdade, ainda com todo esse trabalho dele. Então é isso que o Cícero fala para ele. Você sequer atingiu a copa. Então, como ele pode pensar que ele conseguiu atingir a raiz? É onde estão o abismo, né? Eu entendi dessa forma. Então, ele ainda tinha muita coisa para aprender. Nunca esteve com nenhum espírito dos abismos, pelo menos na doutrinação. Ou seja, pode ter sido em outras situações, mas nesse momento, quando se realizava esse trabalho, isso não aconteceu. O Senhor deve estar caçoando, professor Cícero. Não é esse o seu nome? Gente, isso é uma expressão de pessoa orgulhosa, não é? Que você quer assim, ó, vou mostrar para você que você não é nada. Quem que é você para ficar falando comigo? Então, mais uma vez, o Marcones atola as bobagens dele e nas crenças dele, né? Sim, é esse mesmo meu nome. E não estou ensinando, estou afirmando. Olha a posição moral do professor Cícero para falar com tanta tranquilidade, respondendo e afirmar para ele. Olha, eu estou afirmando, eu não estou conjecturando nada, eu estou afirmando para você que isso não aconteceu. Você ainda vai conhecer alguém do hospital que realmente passou. Olhamos o professor de nós por saber quem é o filho. Ou seja, nasce, né?
mais assim, eu entendo ele em algumas colocações, ele é muito ponderado, é muito engraçado. Com base em que faz essas afirmações? Quem teria autoridade para afirmar isso sobre minha tarefa exercida com amor? Seu tutor espiritual. Meu tutor? Veja com seus próprios olhos nas anotações contidas nesta ficha e suas tarefas doutrinárias. O professor passou as mãos do dirigente para que ele mesmo pudesse lê-las. Não posso acreditar nisso, exclamou o de breve. Não vou negar, me deu uma curiosidade de fazer essa leitura. Muito. É pura verdade. Devolvo-lhe a ficha. O diretor dele nem se dignou a se apresentar depois de vários dias aqui. Como é que poderia ter feito essas anotações? Tenho tudo muito estranho para mim. Por que não me lembro do passado? Conforme também de meus livros, ao lacar o corpo, passaria por uma regressão. Tudo ocorrerá. Você teve, não apenas não se lembra, sofre de amnésia intermitente. Tem esquecido muitas coisas realmente. Ou seja, então, pelo menos uma das coisas que ele leu lá é verdade, né? Existia realmente essa voltar, né? Essa proteção. Você passou? Somente. Essa regressão. Então, nesse momento, ele comprovou, mas infelizmente ele ainda estava muito cortado e não estava lembrando. E estava com essa amnésia aí. Aí o professor fala, será assim por mais alguns dias. Bem, vamos encerrando nossa entrevista. Nosso tempo esgotou por hoje. Mas eu ainda tenho infinitas questões a tratar. Muitas dúvidas, porque só agora me chamam para uma entrevista. Aí o professor, lamento. Nossas entrevistas não recebem 10 minutos. Para falar a verdade, quando ele for 10 minutos, parecia que a gente estava lá 1 hora conversando e aquela coisa, aquela batalha dele, né? Você será encaminhado a aula específica sob cuidados de excelente cooperador. Começará amanhã bem cedo. Suas dúvidas devem ser encaminhadas a ele. Tomaremos as providências. O dirigente não manifestou entusiasmo com a nossa atitude. Saiu taciturno e sem despedidos. Aí, então, aqui nesse momento, encerra a entrevista do Marcondes com o professor. Ele ainda sai, mas assim, é muito bacana que a gente vai lendo o livro e vai vendo a transformação dele, né? Eu acho que é o último capítulo ou penúltimo que ele tem essa postura muito arrogante, de muito sofrimento, assim, de muito orgulho. Depois ele muda o rumo mesmo. Aí entra Selena, que é a outra personagem do livro. Selena, que já aguardava lá fora, entrou sorridente. Olá, irmãs. Como vai, professor? Vejo que está feliz. Estou começando a gostar deste lugar. Pude sentir na sua manhã uma incomparável sensação de liberdade do corpo físico. Boa notícia, querida amiga. O nosso irmão Cícero vai conduzir sua primeira entrevista. Que alegria poder estar com o senhor de Minas Gerais, seu nome é sempre lembrado. Solicito-lhe a lembrança. Externou sempre humilde. Quer falar sobre sua trajetória espírita? Com prazer. Presidiu o Centro Espírita Paulo e Estevam por mais de 3 anos, com muita devoção. Para falar a verdade, não assumia essa missão por vontade própria. Ninguém queria se empenhar quando exigia para ele. Que avaliação você tem de sua participação nesses 30 anos? Muito positiva. Realizamos muito. No início foi bastante tumultuado, até percebermos que o nosso problema era a intimidade. Tomamos algumas medidas corajosas e o resultado vocês devem conhecer. Por que eu marquei esse item aí? Porque para frente no livro vocês vão ver que essa decisão dela aí, quando ela falou que o problema era a mediunidade da casa, na verdade se tornou um problema muito maior do que ela esperava e que ela só vai descobrir quando ela tem a oportunidade de ir numa reunião do grupo. Então, que ela é convidada, que o professor vai falar aqui para frente. Então, essa atitude dela, eu falei assim, isso é muito importante. Quando ela fala da mediunidade aqui, esse foi um dos atrasos que ela cometeu com a casa. Vocês vão ler, vão ter curiosidade de ver que a atitude dela foi uma atitude extremamente errada em prol da casa e dos participantes. Você acredita? Como você acredita que
edificar a instituição agora, depois de sua passagem, o Senhor tocou um ponto que me preocupa. Meu pensamento é assaltado por ideias que desconheço a origem. Sinto-me insegura em relação ao que ocorrerá por lá. Angélica, no braço direito de tarefa, é uma mulher muito depressiva e temerosa. Certamente será minha substituta no dia, no entanto, apesar de ter orientado, não sei o que pode ocorrer. A postura da Serena, apesar de não ser uma atitude muito de revolta, igual o Marcondes, ela é uma atitude também de orgulho, né? De pretensão, porque ela achava que a casa ia ficar muito, não ia ser tão bem dirigida quanto ela dirigiu nesse tempo. Então, quer dizer, é uma atitude não clara de orgulho, não clara de pretensão, mas é uma postura dela, porque a própria Angélica que ela dirigiu, né, preparou, ela não acreditava que a Angélica podia assumir isso. Você gostaria de presenciar a reunião de diretoria que ocorrerá dentro de algumas semanas, a qual decidirá o futuro do centro? Nessa fala aí, gente, no livro na frente, ela vai assim, não vou contar não, mas assim, ela vai ter um baque quando ela perceber, né? Não, de jeito nenhum, deixou vocês bem curiosos. Ela vai ter um baque quando ela for para essa reunião, sabe? Então a gente percebe que todas as perguntas, os convites, claro que nada aqui é de graça, né? Sempre vai ter uma lição, sempre vai ter um motivo sério para eles abrirem os olhos e mudar, né? Adorar a Bíblia. Será que eu suporto? Olha o jeito dela. Aí tem algumas dores no peito. O senhor sabe, o coração me demitiu da matéria. Será possível, professor, essa alegria? E por que não? Sua liberdade mental permite tal ensejo sem maiores dificuldades. Quanto às dores, creio que haverá tratamento para o seu caso. Se é assim, não vejo a hora. Ficamos então combinados, minha filha. Vamos avisá-la na hora adequada. Tomaremos as providências para a visitação. E o movimento espírita, Celina? Nem me fale o movimento, professor. Afastei deliberadamente nossa casa das querelas da unificação. Por quê? Muita falsidade, pouca utilidade. Quando paramos de nos envolver com essas questões administrativas do movimento, nossa casa passou a produzir mais. Todos ficamos mais identificados pelo trabalho. Compreendo seus motivos. Teremos tempo para maiores detalhes oportunamente. Eu não entendi nesse aspecto. Se foi bom ou se foi ruim quando ele faz esse questionamento e ela tomou essa decisão. Aí para frente também eu acho que a gente vai entender esse aspecto aí. A gente estudou um pouco disso, sobre a questão do espiritismo, estudou? Se eu não tiver enganado, agora não, naquele texto aquele texto que eu mencionei, no primeiro capítulo que ele fala, que foi uma palestra em 1999, ele fala se eu não estiver enganado, ele fala da necessidade da unificação do espiritismo. Pode ser, mas assim, eu não consegui entender se nesse momento essa decisão dela foi boa ou não para casa. E a própria unificação, porque eles falam muito da unificação como ela está sendo feita, que nem sempre está sendo da maneira correta. Então, nesse aspecto eu não entendi. Aí compreendo seus motivos, aí ele fala, esse assunto não me encanta nem um pouco, respondeu a Serena. Quero aproveitar para me desculpar com vocês dois. Ontem fiquei muito chateada naquela reunião. Como disse, tenho aversão a esses espíritos protetudos, que acham que podem controlar tudo. Jamais imaginei que os encontraria depois da morte. Preparei encontrar o Senhor, preferi o seu Marcondes, aí fora, e sequer me comprometeu. Aí quando ela começa a falar que jamais imaginou, eu acho que ela jamais imaginou encontrar um tanto de coisa, porque é um tanto de coisa que ela estava acontecendo ali. Então, mas a Serena ainda tem, o Marcondes tem uma posição endurecida, ela tem uma posição meio que visão tapada, eu acho. Aí ela coloca, essa é a razão, aí o professor, né, essa é a razão de nossas discussões. Rasgar véu significa deixar mais claro aos homens os acontecimentos que cercam a morte, analisar as lutas que carregamos para cá. Ou seja, mais uma vez eles estão mostrando que o fato de passarmos para o outro lado, não eliminamos os problemas, não deixamos nada aqui, levamos com a gente, né? E
novamente a necessidade que eles mostram de deixar claro para a gente mesmo, olha, não vão meio fantasiando o mundo espiritual, porque não é bem como vocês estão pensando aí, não. Os livros ainda estão abrindo, esclarecendo isso para a gente, na verdade, né? Agora que eles estão deixando mais claro que é morrer, não deixando, como a Maria diz, não deixando nada aqui, vão levar sentimentos, emoções que a gente vai ter que trabalhar. Então é isso que ele fala de rasgar véus, né? E não idealizar esse mundo que vamos chegar lá, cheio de, igual o Marcondes idealizou, né? Que vamos logo levantar e vamos trabalhar e vamos ter acesso a tudo, porque não existe, a gente ainda não tem essa possibilidade. Tenho deparado com muitas surpresas nessa eleita, né? Começa a compreender a razão de notícias detalhadas ao mundo físico sobre a situação dos espíritos depois da morte. Aí ela cita exatamente nós, que idealizamos muito esse mundo espiritual, né? Já foi falado aqui também, nosso lar, colônias, tudo lindo, maravilhoso, porque na verdade nós, principalmente a situação dos espíritos, não é isso, né? Por isso que eles criaram um hospital para exatamente tratar essas personagens, né? Esses espíritos que vão para que desencarnam, né? Muito bem, por hoje é só. Apresente-se bem cedo amanhã em sua nova aula de serviços preparatórios. Obrigada, professor, obrigada, irmã, sempre venha com vocês. Alegria nossa, o nosso filho. Jesus abençoe os nossos passos. Serene Marcondes seguiu a trajetória da grande maioria dos serviços de adaptação. Novas e mais profundas experiências nos aguardavam, né? A nova aula de serviço seria um ponto de partida a vastas novidades e aprendizados. Então, é um recomeço, sem aquele véu, sem aquelas ilusões, e que eles iam trilhar aqui